Para muitas pessoas, ter um momento devocional é uma coisa difícil porque vem aquela pergunta: o que eu tenho que fazer? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo dicas práticas de como ter um momento devocional que vai enriquecer a sua vida cristã e que vai te ajudar a entender aquilo que você lê. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está conversando sobre esse assunto muito importante para todas nós estarmos crescendo no amor ao Senhor. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você para que você possa estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor, porque essa é a nossa missão como crentes. E hoje a gente vai estar falando específico sobre como fazer devocional, nosso momento devocional. Uma coisa que eu estava refletindo esses dias é sobre a importância disso. Sabe por quê? Quando uma pessoa começa a se esfriar, quando começa a ter uma decadência espiritual de alguém, uma das primeiras coisas que a gente vê é que essa pessoa parou de amar e de passar tempo com a palavra de Deus. Você já notou isso? Mas o contrário também é verdade. Quanto mais uma pessoa ama a Deus, quanto mais ela cresce espiritualmente, mais tempo ela passa com a palavra de Deus. Então, isso mostra pra gente que é muito importante a gente estar lendo e buscando entender o que a Bíblia nos diz. Porque, como nós sabemos, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para que a gente possa ser corrigidos, para que a gente possa ser edificados na justiça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: a Bíblia é suficiente. Ou seja, tudo que está aqui é tudo que Deus quer que você saiba sobre ele. Tudo que Deus quer te ensinar está bem aqui. Então, quanto mais tempo você passa lendo a Bíblia, melhor você vai entender. E a segunda coisa: a Bíblia ela é inerrante e infalível. Isso a gente precisa lembrar. Não existem erros nem falhas na Bíblia. Essa daqui é a palavra que o nosso Deus, que é santo, puro e perfeito, escreveu para nós. Então, não tem nenhum erro aqui. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a gente pode confiar que aqui nós temos a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. Então, quando a gente entende isso, a gente cria um amor pela palavra, porque a gente para pensar: o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, Ele quis que nós o conhecêssemos. Ele quis se revelar por meio da Bíblia. Então, como que nós não vamos amar o nosso Deus que abriu um caminho para que a gente pudesse conhecer a Ele? Então, quanto mais tempo você passar com a sua Bíblia, melhor você vai conhecer a Deus. Então, essa é uma das questões de por que é tão importante a gente ter um coração que ama a Deus e que, consequentemente, passa muito tempo lendo a Bíblia. E a gente vai estar vendo algumas dicas, que algumas delas eu peguei do livro A Vida Secreta de Oração, do David McIntyre. Esse livro aqui, ele é muito bom porque ele vai mostrar a oração, sobre como que nós devemos orar, mas esse livro também vai te dar uma vontade de orar e ele vai ter coisas práticas, de te ensinar o que você precisa, o equipamento necessário para orar a Deus. E eu achei interessante porque essas dicas a gente também pode aplicar para a leitura bíblica, e na verdade para o nosso momento devocional como um todo, porque o devocional não é só um momento que a gente lê a Bíblia no sentido de que abre, faz a leitura, fecha e volta a fazer o que estava fazendo. Não é isso. O nosso momento devocional é um tempo que a gente separa no nosso dia, um momento intencional de passarmos tempo com Deus. E para a gente passar tempo com Deus, nós devemos ler, mas também nós devemos orar. Porque a leitura, quando a gente lê a Bíblia, é quando Deus está falando conosco. Mas quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então, para a gente ter esse relacionamento forte, a gente precisa dessas duas. A gente não pode escolher só uma delas. Porque quando a gente tem essas duas, a nossa vida cristã ela cresce muito e a gente se fortalece demais. Então, como eu ia dizendo, nesse livro aqui ele dá algumas dicas de como se preparar, como ter o equipamento, e a gente vai estar usando algumas delas para estar aplicando também para o momento devocional como um todo e também de leitura bíblica.
E se você quiser adquirir esse livro, o que eu recomendo que você faça, porque é muito bom, um dos melhores livros sobre oração que eu já li, vai ter o link aqui na descrição que vai te abençoar demais. Um livro muito bom, ele não é muito grande e ele vai te ensinar de uma maneira simples e piedosa, mostrando como amar a Deus através da oração. Então, é um livro muito bom. Então, tem algumas coisas que a gente precisa que é para a preparação. E a primeira coisa é um lugar tranquilo, que é um lugar onde a gente vai poder estar em silêncio, em solitude, ou seja, nós vamos estar a sós com Deus, ou seja, mostra a intencionalidade desse momento. Porque, por exemplo, música, essas coisas, a gente ouve durante o nosso dia. Então, vale a pena a gente dar uma pausa nessas coisas que geralmente a gente faz, pra gente mostrar como que esse momento de devocional, ele é específico e ele é único. No momento que nós estamos no silêncio buscando a Deus. Eu achei interessante um exemplo que ele dá, que muitas vezes existem os lugares tranquilos que a gente pode ir, mas também existem aqueles lugares que a gente transforma eles em tranquilos. Então, o exemplo que ele dá aqui no livro é de uma mãe de muitos filhos que estava numa rua movimentada e ela simplesmente pegou um casaco, um véu que ela tinha e ela colocou em cima do rosto dela e ela falou, agora esse é o meu lugar tranquilo, e ela passou tempo em oração com Deus. Então, o lugar tranquilo, ou a gente vai para esse lugar, ou então a gente escolhe um lugar para que a gente tente fazer ao máximo dele para ser um lugar tranquilo. Então, é importante a gente ter essa intencionalidade de saber, esse é o meu lugar de passar tempo com Deus. A segunda coisa é uma hora tranquila, ou seja, um momento do dia que você não esteja agitada pensando em todas as coisas que você tem para fazer, nem nada disso, mas um momento que você possa descansar e saber que aquele é o seu momento com Deus, um momento intencionalmente separado para isso. Uma coisa que eu gosto muito é de ter um momento devocional como a primeira coisa do dia. E desse jeito, a primeira pessoa com quem você vai passar tempo no seu dia é com o Senhor Deus. Então, dessa forma também, você pode ter um momento tranquilo, dependendo da hora que você acorda, e você pode passar um tempo antes das tarefas do dia, antes que sua mente se encha com todas as tarefas que você tem, mas ter aquele momento com Deus. E depois o que a gente precisa é de uma preparação do coração. Ou seja, a gente precisa se preparar para saber que esse momento que a gente vai ter não é só mais uma tarefa do dia, mas na verdade é algo que a gente precisa ter uma preparação, a gente precisa entender, a gente precisa acalmar o nosso coração para que a gente possa passar tempo com Deus. Então, pare um momento e reflita, o que você está indo fazer? Você está indo conversar com Deus, você está indo passar tempo com Deus, ouvir a palavra de Deus? Então, quando você entende isso, a sua mentalidade muda. Você não vê só como uma coisa que você tem que fazer, que você pode tratar como uma coisa normal, mas você vai ver como algo que Deus fez com que tudo cooperasse para que você estivesse ali naquele momento. Deus ama quando nós passamos tempo com Ele. Então, quando a gente entende todas essas coisas, o nosso momento devocional, ele se torna muito mais intencional e muito mais importante também durante o nosso dia. Então, esse entendimento, que muitas vezes ele pode vir no momento que a gente para e a gente ora também ao Senhor. Senhor, prepara o meu coração para isso que eu vou fazer. Prepara o meu coração para entender a Tua palavra. Prepara o meu coração para as palavras que eu vou falar ao Senhor em oração. Então, é importante a gente ter essa preparação, porque isso vai te ajudar a entender e a amar aquilo que você está indo fazer. E depois disso, você pode passar tempo em oração, que é o momento que você separa para você estar louvando a Deus por quem Ele é, você fazer os seus pedidos, sabendo que somente o Senhor é capaz de conceder esses pedidos. Então você ora depois pedindo ao Senhor para preparar o seu coração para a leitura bíblica que você vai fazer. E depois você pode chegar no momento de escolher o livro da Bíblia. Então, uma coisa que é interessante falar aqui, não simplesmente abra a sua Bíblia de uma forma aleatória, vendo qualquer página que abrir e essa vai ser a que você vai ler. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai estar perdendo grandes coisas que o texto bíblico tem a nos ensinar. Porque a gente não pode simplesmente pegar partes de algo achando que a gente vai entender o todo. Não, a Bíblia ela foi feita pra gente ler ela corrida, pra gente pegar, por exemplo, aqui tá no livro de Atos, então a gente começa de Atos 1 e vai até o último capítulo. A Bíblia foi feita pra gente ler dessa forma. E quando a gente lê assim, a gente entende mais, a gente compreende melhor toda a história da Bíblia e a gente vai ter um conhecimento e amor mais profundo por Deus. Então, escolha um livro da Bíblia e faça a leitura dele. E quando você já escolheu, agora tá na hora da leitura. Uma coisa que eu gosto de fazer é ler o capítulo
e depois eu leio de novo, só que dessa vez marcando as coisas que me chamaram a atenção. Eu achei essa uma forma muito boa, porque na primeira leitura eu consigo focar no texto e depois eu foco naquilo que me chamou a atenção. E essas coisas que me chamaram a atenção vão ser o passo para a próxima coisa que a gente vai estar falando, que é a meditação. A meditação é aquilo que faz com que o que você leu grude na sua mente. Então, um exemplo que eu já vi um teólogo dando que eu achei muito bom é, por exemplo, já aconteceu com você de chegar na hora do almoço e simplesmente não se lembrar do que você leu na sua devocional de manhã? Isso acontece não porque você tem a memória ruim, mas porque você não passou tempo meditando. E a meditação é no momento que a gente para pensar profundamente sobre aquilo que a gente acabou de ler. E na meditação você pode pensar em coisas como: qual é o ponto principal dessa passagem? Qual versículo mais se destacou para mim? O que essa passagem me ensina sobre Jesus? Como ela me mostra os atributos de Deus? Então, essas perguntas que te ajudam a passar tempo pensando na palavra do Senhor. Então, esse tipo de pergunta que vai te ajudar a estar pensando no texto e buscando encontrar mais coisas ali. Quanto mais a gente contempla a palavra do Senhor, quanto mais a gente procura, mais tesouros a gente acha. Então, é muito bom a gente ter esse tempo para se dispor para ler profundamente a palavra do Senhor. E o outro ponto são perguntas para entender melhor o texto. Então, tem 3 perguntas que são fundamentais para a gente entender sobre isso, que se você for ler livros sobre como ler a Bíblia, elas vão te dar essas dicas. A primeira é: o que esse texto diz? Dessa forma, você vai entender o texto. A segunda pergunta é: o que esse texto quer dizer? Assim, você vai interpretar o que ele diz. E o quarto é: como ele se aplica a mim? Que aí vai estar no momento da aplicação. Então, essas 3 vão te ajudar a entender o texto corretamente. Depois que você já fez todos esses passos de orar, ler, meditar, procurar entender o texto, então, dessa forma, você pode chegar no seu momento final de orar com base no texto. Essa também é uma forma de meditação, que você vai estar pegando a passagem que você leu e orando em cima daquilo que você acabou de ler. Então, as palavras que o Senhor Deus falou a você pela palavra, você vai estar dando de volta ao Senhor e você vai ficar surpresa como que essas orações vão ser coisas que talvez você não tinha pensado sobre elas para orar antes. Então, é importante a gente pegar essas palavras e levá-las ao Senhor, porque dessa forma a gente também vai estar grudando aquilo que a gente aprendeu no nosso coração e também pedindo ao Senhor para que nós possamos colocar isso que a gente aprendeu na prática. Então, dessa forma você vai conseguir fazer bem o seu momento devocional e vai estar cultivando sempre um amor maior à palavra de Deus. E aí vem uma questão que muitas pessoas têm: como eu posso ser constante nesse relacionamento com Deus? Como posso ser constante no momento devocional? A questão é que requer disciplina. Então, muitas vezes a gente não gosta de ouvir essa palavra porque a gente às vezes tem a impressão de que vai ser uma coisa que vai vir natural e simplesmente a gente vai seguir. Mas na verdade é uma coisa que exige disciplina. Você precisa escolher o horário do seu momento devocional e estar focado nele todos os dias, porque dessa forma você sempre vai saber: aquele momento específico é o meu momento devocional. E dessa forma você não abre mão e fica com ele, sabendo que é um momento de descanso que você tem no Senhor. E também você precisa saber que existem inimigos reais querendo te impedir de ter esse momento. Então, nós temos a carne, o mundo e Satanás contra nós, tentando nos impedir de ter esse momento devocional. Então, esse entendimento vai te ajudar a lutar contra esses 3 para que você possa passar tempo com Deus. E é importante que você entenda que se você lê a Bíblia como se fosse só mais um livro, só leitura pela leitura, isso não vai mudar o seu coração, não vai mudar você. Mas se você orar, ler, reconhecendo que é a palavra do Senhor e meditando, tendo aquilo que você leu grudado no seu coração, com certeza o inimigo das nossas almas, Satanás, vai tentar te impedir de ter esse momento. Então, faça de tudo. Se às vezes você faz de manhã e você tá cansado, pega um café e vai fazer a sua devocional sabendo que o Senhor Deus te fortalece e que você pode fazer isso sabendo que Ele está com você. Então, lute contra esses inimigos que nós temos para que você possa estar firme no Senhor e crescendo no amor a Ele. E lembre-se que isso que a gente falou de oração, leitura, meditação, todas elas são disciplinas espirituais, que são atitudes, são meios para que a gente possa chegar à santidade, que é nós estarmos mais parecidas com Jesus. Vá com força, vá com tudo que você tem, buscando fazer o seu momento devocional. E não simplesmente diga: vou deixar para amanhã. Porque uma frase que eu vi esses dias que eu achei muito interessante, que ela dizia mais ou menos assim, que deixar as coisas sempre para amanhã
é a especialidade de Satanás. Ele não se preocupa com isso. Mas o hoje é de Deus. A gente precisa pegar essas disciplinas espirituais e aplicá-las hoje. Não simplesmente ficar deixando pro amanhã. Porque se a gente fala assim, vou fazer amanhã, e depois no outro dia, não, vou fazer amanhã, talvez nunca chegue. Então é importante você se decidir hoje a fazer hoje e ficar sempre constante fazendo isso. A constância é uma escolha de disciplina que a gente faz. Então, vá com força, porque isso vai abençoar a sua vida de uma maneira tremenda. Com isso, você vai crescer espiritualmente e no amor ao Senhor. Lembre-se que o fim de todo momento devocional é encontrar e amar mais a Deus. Então, vá firme na força do Senhor, porque Ele te fortalece, porque o Senhor ama quando nós passamos tempo com Ele. E a nossa pergunta do dia vai ser: em que momento você faz a sua devocional? Você faz de manhã, à tarde? Que horas que você faz? Comenta aqui que eu vou amar ver as respostas de vocês para nós estarmos nos inspirando umas às outras. Se você quiser aprender mais sobre tópicos como esse, vai ter o link aqui na descrição para esse livro, A Vida Secreta de Oração, que é um livro maravilhoso que vai te inspirar muito a crescer em amor ao Senhor. Então, não esquece de colocar o seu comentário, de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.